princípio fundamental da contagem, tá? E vamos dar introdução aí a arranjos também. E o que a gente tem aí quando a gente fala de princípio fundamental da contagem e arranjos? O princípio fundamental da contagem, a gente vai aí verificar o número de possibilidades, ou seja, verificar quantas vezes alguns problemas podem acontecer, e a gente baseia esse resultado na projeção numérica, né? Ou às vezes uma contagem direta, ou às vezes uma combinação, né? Então a gente vai utilizar aí princípios matemáticos, né? E princípios muitos que exigem raciocínio para a gente conseguir entender o desenvolvimento das questões, tá? Então a gente tem muitas técnicas de soma, contagem direta, multiplicação, binômio, um monte de técnicas que a gente pode utilizar aí para fazer contagem, arranjos, permutações, combinações, enfim. Bom dia aí para quem chegou agora, tá? Vamos na princípio fundamental da contagens e arranjos. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. A análise combinatória, né, ela parte da matemática que se preocupa em contar as possibilidades, né? O que eu falei com vocês, o número de combinações possíveis. Por exemplo, quantos são os números ímpares entre 10 e 20, né? Fica fácil a gente contar, porque a gente pode simplesmente contar na mão. Entre 10 e 20, quais são os números ímpares? Eu tenho o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19. Acabou. Então, tenho 5 números ímpares entre 10 e 20. Eu fiz uma contagem, só que essa contagem minha foi uma contagem direta, né? Eu sei quais são os valores. Entre outras situações, eu tenho, às vezes, problemas um pouco mais complexos, né? Que eu preciso utilizar algumas técnicas de contagem. Por exemplo, quantas são as placas de carros que podem ser formadas com 3 letras e 4 algarismos? Né? Então, quantas placas que eu tenho? Então, eu preciso saber quantas letras eu tenho no total, preciso saber quantos números eu tenho no total, fazer a combinação entre eles para ver, né? Qual ordem que eles estão arrumados? Tudo isso vai interferir aí no na minha contagem, certo? Realmente, essa matéria ela é boa de pensar, né? A gente precisa só interpretar, porque as questões em si, elas vão demandar mais tempo na interpretação do que com as contas, tá? As questões de princípio fundamental da contagem, elas vão demorar mais na interpretação, vocês vão perceber isso. Então, vamos lá. Primeiro caso, né? Como contar sem contar? Então, se eu tenho 3 bermudas e 2 camisas, tudo diferente, quantos métodos diferentes eu posso me vestir para ir a um churrasco? Vamos supor que todas combinem, tá? Para as meninas aí. Senão não faz sentido eu colocar aí uma bermuda laranja e uma camisa vermelha, né? Sair lindo aí. Então, vamos pensar. Inicialmente eu posso escolher a bermuda, né? Então eu tenho 3 bermudas possíveis para escolher. Depois, eu posso escolher entre a bermuda que eu escolhi os 2 tipos de camisa, que é as camisas que eu tenho. Então, camisa 1 ou camisa 2. Então, você perceber, se eu fizer isso para cada bermuda, eu vou ter aqui no final um total de 6 camisas. Isso aqui é uma maneira que eu aplico a contagem sem contar tecnicamente, certo? Porque eu estou fazendo um número de possibilidades, né? Eu costumo chamar isso aqui de árvore, né? Eu fiz um diagrama em árvore para fazer minha decisão. Se eu contar aqui no final, né? Se eu contar no final aqui, ó, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades no total de me vestir, né? Com essas 3 bermudas e essas 2 camisas. Uma outra maneira é multiplicar o 3 com 2. Se eu multiplicar o 3 com 2, eu acho quantas maneiras eu tenho. Então, nesse exemplo aqui, a gente faz isso de uma maneira muito intuitiva, né? É muito simples eu fazer essa conta. Só que nem sempre vai ser tão simples assim. A gente pode aplicar isso na genética, né? E a genética é bem legal quando a gente aplica. Vocês vão entender certinho como é que funciona isso na genética.
Então, vamos falar assim, ó. Se determinado evento pode ocorrer X maneiras e um outro evento pode ocorrer Y maneiras, independente do resultado da primeira, então os dois juntos, eles poderão ocorrer X vezes Y maneiras, ou seja, se eu tenho dois eventos que eles acontecem independentemente, se eu multiplicar os dois juntos poderão acontecer dado pela multiplicação dos dois. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse princípio multiplicativo a gente pode estender ele para, se eu tiver uma moeda, né? E lançar 3 vezes. Se cair cara na primeira moeda, vai interferir se vai cair coroa na segunda vez que eu lançar? Não vai, né? É bem claro que não vai. Então, posso lançar a moeda 3 vezes aí, que vai depender do que vai acontecer. Então, ó, na primeira vez, se eu tiver cara, né, eu posso ter cara ou coroa. Na segunda vez que eu lancei a cara, eu posso ter de novo cara ou coroa. Na terceira vez, eu posso ter cara ou coroa. Então, ó, se eu fizer a contagem aqui, eu vou contar num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Ou seja, ao lançar uma moeda, né, 3 vezes, eu tenho 8 possibilidades, 8 tipos de resultados diferentes, né? Eu posso ter, ó, cara, 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 coroa, né? Cara, coroa, cara. E olha só como é que vai alterando cada um deles. Então, é importante eu verificar, né? Isso aqui, ó, eu consigo saber qual o resultado, como vai cair cada um. Só que às vezes não interfere qual que vai cair. Para mim, eu só preciso saber a quantidade de resultados possíveis, que nesse caso seriam 8 resultados possíveis. Eu tenho aqui a primeira vez, segunda vez e a terceira vez, que seria 2 possibilidades na primeira, 2 possibilidades na segunda e 2 possibilidades na terceira vez. Isso me daria um total de 8 resultados. Olha só. Quantos são os números formados por 3 algarismos distintos que podemos formar com o algarismo do sistema decimal? Então, com os algarismos do sistema decimal, com 3 algarismos distintos, eu posso fazer assim, ó. Primeira posição, segunda posição e terceira posição, certo? Eu não posso colocar o zero na primeira posição. Por quê? Porque se eu colocar um zero aqui, eu formo um número de 2 algarismos, é um zero à esquerda, né? Não faz sentido. Então, eu tenho 9 possibilidades para o primeiro, que são todos os números menos o zero. No segundo, são todos os números menos o número que eu já utilizei na primeira posição. E no terceiro aqui, são todos os números menos os 2 números já utilizados. Então, percebam que eu vou tirando aqui com o passar das utilizações. Então, isso daria 648, que seriam o total de números com 3 algarismos que eu consigo formar do sistema decimal aí. De quantas maneiras 2 casais podem se sentar em 2 degraus de uma escada para tirar uma fotografia em que cada degrau deve ficar um casal? Então, você tem 2 casais, 4 posições a serem preenchidas na escada, né? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui um casal e tem que ficar um do lado do outro, vamos pensar, eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. Na primeira posição, eu posso escolher qualquer um, certo? Só que se eu, independente de quem escolher aqui, na próxima posição do lado dele, só vai poder ficar o par, né? Só vai poder ser uma pessoa. Nessa aqui, pode ser qualquer um, e do lado dele só vai poder ficar o par. Logo, eu teria aqui 4 vezes 2, 8 formas distintas de colocar esses 2 casais em uma escada. Certo, gente? Se não estiver entendendo, pode falar aí, falar comigo que a gente repete, tá? Quarto exemplo. Olha só, quantos são os números pares de 3 algarismos distintos, ó, pares de 3 algarismos distintos que podemos formar com algarismos do sistema decimal? Então, ó, 3 algarismos distintos, só que agora eu quero pares, né? E eu quero com algarismo do sistema decimal. Se a gente já vê que a gente tem uma restrição aqui, né?
Porque aqui só pode ocupar alguns números, que seriam o 0, o 2, o 4 e o 8. Não é isso? Aqui só pode ter 0, 2, 4, 6 e 8. 6 e 8. Então, só poderia ter 5 possibilidades. Só que se eu quero de 3 algarismos distintos, eu sei que aqui nessa primeira posição não pode ser o 0. Então, eu tenho duas restrições. Eu tenho a restrição de que aqui nessa primeira posição não pode ser o 0 e que aqui só pode ser par, né? Só pode ser 5 números possíveis. E eu posso resolver da seguinte maneira. Eu coloco aqui os pares terminados em 0, né? Todos os pares terminados em 0. E eu coloco aqui os pares terminados em 0. Né? Que se eu coloco os pares terminados em 0 aqui, eu tenho certeza que aqui, nessa posição aqui, não vai ter o 0. Então, se eu coloco o 0 aqui, que é uma possibilidade, eu posso colocar qualquer outro dos 9 algarismos aqui na frente. Logo, se eu já usei 2, eu posso colocar qualquer número aqui que eu não usei. Então, ficaria 9 vezes 8, então eu tenho 72 números terminados em 0 de 3 algarismos. E agora eu posso fazer com o caso em que os pares não terminados em 0. Só que aqui não pode ser 0, certo? Então, eu já faço a seguinte restrição, ó. Já faço a seguinte restrição. Eu tenho de possibilidades aqui 4 possibilidades, só que como aqui não pode ser 0 e não vai ser nenhum que eu já usei aqui, dos 10 algarismos não pode ser o 0 menos 1. Dos 9 que sobrou, não pode ser um que eu já usei aqui, sobra 8. Né? Então, seria 8 possibilidades aqui. Né? Como no segundo aqui já pode ser o 0, né? Então seria 8 possibilidades, porque eu já usei 1, 2. Certo? Então, tinha 10 algarismos, usei 2. Então, eu posso colocar qualquer um dos 8. Esse resultado seria 8 vezes 8 vezes 4, eu teria 256 números aí possíveis, pares de 3 algarismos. Certo? Então, somando esse 72 mais esse 256, eu teria meu resultado aí de 328 números no total. Não sei se vocês já viram, né? Eu até lancei um probleminha lá no meu Instagram, que eu colocava lá uma expressão, né? E muita gente errou porque esqueceu ali da notação fatorial, né? E é muito comum você olhar assim e entender aquele sinal de exclamação como um sinal de exclamação, como se fosse uma pergunta, né? E na verdade era um sinal de fatorial. E o que representa o fatorial? Né? O fatorial, ele é representado para facilitar quando a gente tem a multiplicação de números consecutivos, né? E essa representação de números consecutivos é a seguinte, né? Eu tenho aqui começando em n, né? E cada vez que eu tiro um 1, eu vou multiplicando até chegar no número 1. Certo? Então, vou multiplicando. Então, se eu tiver aqui, lembrando que n é um número natural, menos o 0 e 1, tá? Ou seja, se eu tiver 0 fatorial, o resultado de 0 fatorial é 1. Se eu tiver 1 fatorial, o resultado de 1 fatorial também é 1. Tá? Essas duas notações aí são importantes. E se eu tiver 3 fatorial, o que eu faço? Se eu tiver 3 fatorial, eu estou falando que eu tenho aqui o resultado. Vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Né? 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho aqui o resultado 6. Se eu tiver 4 fatorial, 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Vai ser 6 vezes 4, que vai me dar igual a 24. Beleza? Essa é a notação de fatorial. Então, vamos prosseguir. Se eu tenho frações com fatorial, como é que eu vou resolver isso? Se eu tenho frações com fatorial, eu posso simplesmente expandir o termo do numerador,
até chegar no maior termo do denominador. Ou seja, se eu tenho um maior número aqui em cima, né? Então ficaria 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial simplifica aqui, ó. Aí fica com 6, fica somente com 6 aqui. 3 vezes 2 vezes 1, simplifico aqui com o 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, e meu resultado dá 1. Aqui embaixo, o meu maior número tá aqui, ó. Se o meu maior número está aqui, eu faria 10 vezes 9 fatorial. Por quê? Paro no maior de cima. Simplifico 9 fatorial com 9 fatorial. Vou expandir esse 7 fatorial até chegar no outro número. Olha, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Simplifico isso aqui e só me resta isso aqui, né, no denominador. Então fica aqui essa denominação aqui. Se eu tiver com letras no denominador, o que eu faço? Olha só, tenho aqui 10 vezes 10 vezes n mais 10 fatorial. E aqui eu tenho 10 fatorial que multiplica 10n mais 10 fatorial. Olha só, sem fatorial, quer dizer. Aqui, mais 10, eu posso tirar 1 multiplicando. Então, continua, reescrevo esse 10 aqui, ó. E faço n mais 10 que multiplica n mais 9, não estou tirando 1, né? Cheguei no n mais 9 e cheguei no n mais 10 aqui. Olha o n mais 10, posso simplificar com esse n mais 10, certo? E aqui, esse 10 aqui, posso simplificar com esse 10 aqui em cima e só me resta 9 fatorial no denominador que eu posso escrever nessa expressão aqui. Beleza? Juan, posso colocar esse sinal de fatorial já que tem nos dois em evidência? Não, gente. Lembre que para eu aplicar o sinal de fatorial, o número tem que ser o quê? O número tem que ser natural, tá? Se eu dividir isso aqui, não vai ser natural. Só se for 0 ou for 9, só se for múltiplo de 9 esse n aqui. Beleza. Segundo exemplo, se eu quero simplificar isso aqui, tá vendo que esse número de cima é maior que o número de baixo? Por quê? Porque aqui é n mais 8 e aqui é n mais 10. Então significa que eu posso simplificar esse fatorial até chegar no n mais 8, né? Que significa n mais 10 que multiplica n mais 9, n mais 8. Cheguei aqui nesse ponto, eu posso simplificar n mais 8 com n mais 8, fatorial. Faço essa multiplicação, ó, n ao quadrado mais 9n mais 10n mais 90. Então, n ao quadrado mais 19n mais 90, isso é igual a 110. Posso resolver esse fatorial aqui, né? Resolver essa equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, eu acharia dois valores possíveis para n. N poderia ser menos 20 ou n igual a 1. Né? Beleza, n igual a menos 20 não faz sentido, porque não tem fatorial negativo, certo? Para no 1, porque são os números naturais. Tem que lembrar isso aqui, são os números naturais. Então, n1 seria a minha resposta aí para esse problema. Tranquilo até aí, galera? Arranjo simples. Tá, então agora eu vou falar com vocês o que seria o arranjo simples. O arranjo simples é quando eu vou utilizar aí o fatorial para escrever alguns conjuntos de números, ou seja, estou usando técnicas de contagem. Né? Por exemplo, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com esses dígitos aqui? Né? Com dígitos de 1 até 6. Então, ó, já que eu não tenho nenhuma restrição, eu poderia colocar aqui os 6 números aqui, poderia colocar 5 números aqui na minha dezena e poderia colocar até 4 números na minha unidade. Por quê? Porque eu já utilizei, né? Ó, não estou colocando o 6, o 5 e o 4. Eu tenho 6 possibilidades para colocar aqui. Como eu já usei 1, agora eu tenho 5 possibilidades. Como eu já usei 1, agora eu tenho 4 possibilidades. Só que percebam bem que eu tenho aqui 6 vezes 5 vezes 4 dá 120 números. Né? E se eu fosse escrever isso como fatorial, eu poderia escrever isso como 6 vezes 5 vezes 4, né?
em expressão no fatorial. Ó. Você poderia colocar 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Por quê? Porque só sobrou essa multiplicação desses números aqui. Então, arranjo, o que eu fiz? Eu coloquei esses números em ordem, certo? A ordem aqui vai diferenciar os números em 3 posições. Por isso que sobrou somente isso aqui. Então, quando eu coloquei isso, eu tomei 3 a 3 esses elementos, no total de 6. Né? Então, eu fiz o arranjo simples de 6 elementos tomados 3 a 3. Vocês vão perceber isso assim, ó. Eu tenho a posição e sempre a posição anterior eu vou diminuir um número, certo? Normalmente é assim, quando eu tenho arranjo simples, sem nenhuma restrição. Né? Já que eu for diminuindo um número, a técnica aqui vai ser que na posição P, eu vou ter aqui N menos P menos 1, né? De modo que eu vou tirando cada elemento aqui, certo? Ó, na posição 1 eu não tiro nenhum, na posição 2 eu tiro 1, na posição 3 eu tiro 2, então na posição P eu vou tirar P menos 1. Se eu colocar isso numa expressão, fica isso aqui, ó, que seria N fatorial N menos P dividido por N menos P fatorial. Então, olha só, se eu tivesse, quero fazer números de 3 algarismos com os números de 1 a 8. 1 a 8. Então, teria 8 possibilidades aqui, 7 possibilidades aqui, 6 possibilidades aqui. Pela notação de arranjo, ele está me falando que eu teria n fatorial, que é os números disponíveis que eu tenho, 8 fatorial, só que eu estou tomando 3 a 3, né? Então, eu faria aqui 8 menos 3 fatorial. Então, esse resultado me daria 8 fatorial dividido por 5 fatorial. E esse seria o meu resultado aqui para esse problema, certo? Se eu tivesse algarismos de 1 a 8, querendo, com os algarismos de 1 a 8, formar números de 3 algarismos. Beleza? Então, essa é a expressão que eu tenho aqui para arranjo. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Juan, minha maior dificuldade é quando eu não consigo identificar se eu vou usar arranjo, combinação, permutação. Nas aulas da frente eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Qual é a diferença da gente usar arranjo, combinação quando a gente entrar em combinação. Então, ó, se eu tiver aqui um total de n elementos tomado, por exemplo, n tomado por n, né, se eu tiver 3 elementos, 6 elementos, formar número de 6 algarismos, 6 elementos formar número de 6 algarismos, eu teria aqui no fatorial 0, certo? 0 fatorial dá 1, ou seja, só ficaria essa quantidade de números aqui para mim resolver, tá? Então é bem tranquilo aí da gente resolver. Vamos partir para o problema. Problemas, né? 10h35, temos aí uns 20 minutos para a gente resolver exercício. Galera, alguma dúvida na teoria aqui até agora? Tá tranquilo? Tá indo? Tá. Então vamos fazer uns exercícios. Eu vou abrir aqui, eu sei que muita gente já deve ter começado a fazer exercício aqui enquanto eu explicava, e vamos ver aí como é que vocês estão saindo nos exercícios, tá? Deixa eu diminuir. Vamos fazer aí as questões. Deixa 1, 2 e 3 que a gente faz na sequência. 1, 2 e 3, tá? Estou deixando aí na tela, vamos fazer primeiro questão 1. Temos 7 cores distintas e queremos pintar um painel com 4 listras, cada listra de uma cor diferente. O número de maneiras que isso pode ser feito é... Qual seria a nossa alternativa aí correta?
Isso aí, Tati, certinho. Isso aí, Saskia. Isso aí mesmo. Certinho, Letícia. Isso aí, gente. Certinho, Bárbara. Isso mesmo. Isso aí, Galama. Então, gente, isso aí, certinho. Então, já vamos fazer aqui. Questão 1. Galera aí em peso tá resolvendo. E olha só. Já que a gente tem 7 livros, vou nem desenhar não, tá? Vou só utilizar os conceitos que a gente está utilizando. Já que eu tenho aí 7 listras, né? Então tenho 7 cores disponíveis. Tenho 7 cores disponíveis. E eu só tenho 4 listras para pintar, então no meu denominador vai ficar aqui 7 menos 4, né? Que é o número de listras que eu vou pintar. Quando eu fizer essa conta aqui, vai ser isso aqui, certo? Que vai ficar 7 vezes 8 vezes... Oh, desculpa, gente. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Porque eu só vou utilizar 4, né? Então, 7. E isso vai... Se eu posso colocar aqui, vezes 3 fatorial, né? E aqui embaixo ficaria 3 fatorial, né? Simplificaria aqui o meu 3 fatorial com 3 fatorial e só me sobraria essa multiplicação que dá letra alternativa B, tá? Isso aí mesmo, gente, certinho. Na questão 2 ele fala assim, ó, durante a Copa do Mundo do que foi disputada por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam um palpite sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro lugar, Brasil, segundo lugar, Nigéria, terceiro lugar, Holanda, né? Ele dá isso aí e fala... E se em cada tampinha nos 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Olha só, ele te deu 24 países e cada tampinha tinha 3 países distintos. E está perguntando quantas tampinhas diferentes poderiam existir. Isso aí mesmo, Tati, certinho. Conforme forem resolvendo aí, gente, vamos falando, tá? Isso mesmo, Saskia, certinho. Isso aí, Izzy.
Certinho, galera. Então, gente, olha só. Eu tenho um total de 24 países, certo? Vou fazer aqui do lado. Desses 24 países, eu quero fazer a conta, certo? Só que são 24 países e na tampinha só tem 3 nomes, né? Então, eu teria 24 fatorial possibilidades. Se na tampinha só tem 3 nomes, então seria 24 menos 3, né? 24 menos 3 fatorial. E esse resultado, né, se eu fizesse aqui, ficaria 24 fatorial dividido por 21 fatorial, que me daria um resultado de 24 vezes 23 vezes 22. Não é isso? Por quê? Porque o 21 se cancelaria aqui no meu denominador. E isso me daria um resultado de 12.144. Tá? 12.144. Seria correto? Alternativa B. Gente do céu, barulho aqui. Machucou. Dá pra ouvir muito, gente? Atrapalha? Fica agoniadinho. Só que nem aqui em casa é. Eu falta xingar todo mundo pra fazer silêncio. Aí chega a criança e fica rindo. Não vou nem falar alto, não. Aí fica o povo do lado fica fazendo barulho, atrapalhando minha aula. Tem hora que dá uma raiva, gente. Todo mundo aqui em casa, o povo não sai nem do quarto. O povo não sai nem do quarto pra não me atrapalhar da aula. Aí chega os vizinhos e fica gritando. Aí, ó. Então vamos lá, galera. Questão 3. É desse jeito, gente. Ó, o professor que dá aula dentro de casa, ele bloqueia tudo, ele bloqueia corredor, fecha, tranca os outros no quarto, tudo para não ter problema. Julinho, aí é ruim, né? A manhã toda sem ir no banheiro, praticamente. Aí, esse dia eu tinha que apresentar trabalho com o pedreiro tava desse jeito aqui do lado, a gente tava fazendo barulhão, instalando, quebrando coisa. Nossa. Então, vamos lá. 3. Na área de ciências humanas, não sei quantas horas são, não dá para fazer exercício. Na área de ciências humanas, existem 13 opções no vestibular da Unitaú, né? Um candidato tem certeza quanto à primeira opção, mas quanto à segunda está em dúvida. Por isso, resolve escolher aleatoriamente qualquer uma nessa área. De quantas maneiras ele poderá preencher sua ficha de inscrição, sendo a segunda necessariamente diferente da primeira? E aí? De quantas maneiras a gente pode preencher essa inscrição, sendo que a segunda tem que ser diferente da primeira. Isso aí, Tati. Certinho. Tá certo, Saskia? Tá certo, é isso aí mesmo.
Mais alguém está fazendo ainda? Certinho, easy. Certinho, França. Certinho, Bárbara. Vamos lá. Olha só, gente. Eu quero, pensa aí, eu tenho duas opções para escolher. A primeira e a segunda. Só que a primeira eu já escolhi. Né? Falou, ó, se ela tem um candidato, tem certeza quanto à primeira opção. Ele já escolheu. Tem 13 cursos. Se tem que ser diferente da primeira, só sobra quanto? Só sobra 12. Quanto que é 1 vezes 12? Letra E. Tá bom? Sem dúvidas aí. Letra E na cabeça e vamos para a próxima. Ô, gente, o que aconteceu? Ah, volta. Não, quero. Pera aí que eu tenho que tirar isso aqui. Eu cliquei sem querer no trem. Vamos lá. Questão 4. Ele fala assim, um construtor dispõe de 4 cores disponíveis, verde, amarelo, cinza e bege, para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, 2 possibilidades diferentes de pintura seriam assim, verde, cinza, verde, bege, cinza, né? Ou verde, amarelo, bege, verde, cinza. Tanto faz, desde que 2 não tenham a mesma cor, 2 seguidas. Ele vai lá e pergunta, né? Essa é a pergunta. Quais são as possibilidades, né, de fazer essa pintura aí? Determine o número de possibilidades diferentes para essa pintura. Você tem 5 casinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Até fazer os tracinhos aqui. Olha só, essa técnica já é uma técnica de contagem um pouquinho diferente. Porque a gente já tem um valor, a gente não tem um valor definido de vezes, né? Vocês vão ver. Vocês vão conseguir fazer. Calma aí, gente. Tem gente falando que é 576, tem gente falando que é 324. Tá empolgada. Ela não tem alternativa, gente. É só pra gente responder mesmo. A questão da UFRJ, ela é aberta, tá? Então vamos lá. Muita gente conseguiu. Tá me dando a resposta aí, tá certinho. Saskia, certinho. Galama, certinho. Isso aí mesmo. Então olha só. Vamos pegar aqui. E se eu coloco aqui na primeira casa, né? Não tem nenhuma restrição. Eu posso colocar aqui de qualquer cor, né? Nessa aqui, como eu já pintei essa de uma cor, aqui só pode ter uma cor diferente dessa. Essa aqui vai ter que ser uma cor diferente dessa. Então, 3 cores disponíveis. Essa aqui vai ter que ser uma cor diferente dessa, né? E essa aqui vai ter que ser uma cor diferente dessa, né? Então, eu tenho aí um total 4 vezes 3 à quarta possibilidades, tá bom? 4 vezes 3 à quarta. Quando eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou ter aí 324 possibilidades. Vocês conseguiram entender o porquê da montagem desse problema ser assim, gente?
Conseguiram? Beleza. Ótimo. Deixa eu ver quantas horas são. Agora são 10h52. Acho que não dá tempo de resolver mais uma questão, não. Acho que a próxima dá. A próxima dá. E a gente termina nossa aula, tá? Então ele fala assim na questão 5. Uma jarra cilíndrica deve ser pintada com 3 faixas de cores diferentes, utilizando-se as tintas disponíveis. Verde, vermelha, amarela, azul e preta. Então você tem 5 tintas. O número de jarras que se pode pintar com padronagens diferentes é... Então, vamos lá. Ele já fala, ó, 3 faixas de cores diferentes, tá? Vamos ver como é que vai. Alguém aí conseguiu? Falta 4 minutos? Certinho, Tati. Ah, tá. Isso aí, Letícia. França. Só pra... Certinho, Saskia. Boa, Babi. Gente, é exatamente isso que vocês estão pensando mesmo, tá? Então, bacana vocês perceber que vocês estão conseguindo pensar e fazer os exercícios. Certinho, Gálama. Se eu tenho 5 cores disponíveis, eu tenho 5 possibilidades para cá. Certo? Beleza, 5 possibilidades para cá, 4 possibilidades para cá e 3 possibilidades para cá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Porque ele fala que são faixas de cores o quê? Diferentes, tá bom? Então, se essa cor tem que ser diferente dessa, se fosse diferente dessa, então essas são as únicas maneiras possíveis. Se ele tirasse essas faixas de cores diferentes e colocasse uma outra restrição, por exemplo, igual aquela de baixo, que tem que ser faixas adjacentes distintas, então poderia repetir cores de modo que não deixasse adjacentes distintas. Aí a gente seria 5 vezes 4 vezes 4, que seria também o nosso resultado, aí daria 80. 80? Não. 4 vezes 5, 40, 160. E nem tem alternativa para isso. Então, por hoje nossa aula é só isso. Eu espero que tenham gostado da aula, tá? Um beijão e até amanhã, galera. Boa aula aí para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.